Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Central do Poder, o seu site de notícias do mundo político. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, Wilson Reis, vai conversar com a gente sobre a atuação dos jornalistas durante o processo eleitoral de 2022. Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado Marcelo. Nós estamos aqui, na verdade, para parabenizar, inclusive, o portal, o Central do Poder, que é um portal que se propõe exatamente produzir jornalismo, e o Sindicato dos Jornalistas no Estado do Amazonas e a Federação Nacional, ela exatamente está aí para organizar e defender os interesses desses profissionais do mercado. Perfeito. Eu quero iniciar justamente aproveitando o seu gancho para que o senhor destacasse qual a importância dos jornalistas estarem sindicalizados, estarem fazendo parte desse sindicato profissional. Sim, nós já vimos desenvolvendo campanhas em anos anteriores. Eu tenho um retorno no ano de 2021. Infelizmente, janeiro de 2021 não foi um bom ano, um bom mês, especificamente no Amazonas, porque foi o mês que mais faleceram pessoas em função da Covid, em 2021. Sim. E foi a época que eu retornei e praticamente nós tivemos problemas de trabalhos, né, e mudou-se a relação de trabalho, inclusive, em função da pandemia, né? E aí nós tivemos que nos adequar a uma nova situação e novas relações foram se estabelecendo, relações de trabalho, diga-se de passagem, nesse processo. E agora, em 2022, nós temos aí o retorno a quase uma normalidade, porque há uma ameaça sempre constante aí de uma quarta onda da Covid que nós não queremos. Mas é preciso que nós estejamos atentos e, inclusive, já tirando lições do que ocorreu nos anos anteriores, para que esse exercício profissional ele possa ser feito da melhor forma possível. E o que significa isso no dia a dia, né, no fato, né, é de você ter, de um lado, a garantia de que seu trabalho vai ser executado, ou seja, nós temos que ter, enquanto profissionais, que as empresas possam garantir esse trabalho com condições e os governos, por sua parte, também façam o seu trabalho no sentido de garantir a segurança, de um lado. Nós sabemos que as polícias em si não têm essa ação preventiva, muitas das vezes, mas é mais repressiva. Mas neste ano eleitoral é fundamental que nós possamos avançar e é uma solicitação que a gente vai fazer junto às autoridades de segurança do Estado do Amazonas, enquanto sindicato e enquanto federação, de que essa garantia seja dada ao exercício profissional, sob pena exatamente de quem será o maior prejudicado é a população. O jornalista, ele existe e ele tem um compromisso social quando ele informa, e esse compromisso social diz respeito à população ser bem informada. O jornalismo é conhecido como o quarto poder, né? Porque o poder de levar a informação, você proporciona uma série de munições para que o cidadão, com base nas informações que recebe, através do bom jornalismo, ele possa decidir, tomar as suas decisões de forma mais acertada. Sim. O jornalismo no processo eleitoral. Qual é a importância de se dar essas condições para que o jornalismo possa ter plenitude nas suas ações? Sim, o acesso à informação é importante que se diga, né? E eu vou repetir aqui, é um direito humano, né? É um direito do cidadão, para que tudo aquilo que possa limitar ou impedir a produção que essa informação chegue à população se constitui em um obstáculo que não pode haver, em função de estar exatamente prejudicando o trabalho junto à população. Então, o jornalista não faz trabalho para si, né? Para deleite, como se diz apenas. Ele pode até fazer isso, mas o objetivo é a população. Então, a nossa preocupação neste ano eleitoral de 2022, e é praticamente uma eleição geral, né? Guardada aí as eleições municipais,
nós temos que primar por esse objetivo de que nós não podemos, enquanto veículos de comunicação, enquanto profissionais, jornalistas, de sermos impedidos de realizar o trabalho. Então essa é uma preocupação constante do sindicato e que nós deveremos fazer antes do processo eleitoral propriamente dito, uma visita tanto às autoridades de segurança do Estado, como também do próprio TRE, na pessoa do seu presidente, o Dr. Jorge Lynch, né? Para que nós possamos também ser mais esse setor da sociedade preocupado em fazer com que o processo ele seja livre, ele seja um processo em que o trabalho não será impedido dos profissionais e um processo democrático, que eu acho que isso está colocado para que o país possa avançar. Na busca pela transparência, que é um dos papéis do jornalismo, a gente acaba percebendo que ocorrem situações como a do Dom Philip, que acabou perdendo a sua vida de maneira trágica no exercício da sua profissão aqui no interior do Amazonas. Como é que o senhor sentiu, como é que está o cenário depois desse ocorrido? As entidades do Vale do Javari, especificamente lá no município de Atalaia do Norte, continuam ativas, visto que na semana passada nós tivemos a visita de representantes do Congresso Nacional das duas casas, Câmara e Senado, ao local, exatamente para tentar acompanhar o que ficou pós, né, aquela situação já não mais do desaparecimento dos dois, mas do atestado da morte dos dois profissionais. E se num primeiro momento nós lamentamos bastante, porque nós entendemos que, diferente como uma parte tentou manifestar dizendo que o indigenista, né, de um lado estava desligado da FUNAI, que era o órgão que ele trabalhava, e não poderia estar fazendo o que fez, que era o trabalho que ele já vinha fazendo, só que ele estava fazendo por conta própria. Então, não existe isso nem para o indigenista e nem para o Dom Philip, que era jornalista, porque você é jornalista o tempo todo e você é indigenista o tempo todo, no caso, com um cargo específico num órgão público, num órgão federal, que era a FUNAI. Então, quem levanta essa possibilidade é que não quer ver os responsáveis sendo penalizados, né, na lei. E nós vimos essa situação nesse momento, que é preciso lá continuar essas investigações para que os mandantes sejam apontados. Seja quem for, tem que aparecer. Isso faz parte de todo o processo ou de todo inquérito aberto, né, que possa se constituir mais tarde no processo, porque temos que dar uma satisfação à sociedade de uma maneira geral e a outra, buscar evitar que casos se repitam nesse mesmo nível. Ou seja, não há como não responsabilizar o Estado brasileiro pela situação que aconteceu em Atalaia do Norte com o Dom Phillips e com o Bruno Pereira, o indigenista. Então, há uma responsabilidade. O Estado, infelizmente, tenta não assumir essa responsabilidade. E isso não é um caso isolado, né, presidente? O senhor comentava comigo que foi até o Festival de Parintins e acompanhou lá o processo de cobertura, mas que há uma realidade do processo durante o festival e há uma realidade do jornalismo depois do festival, e é a realidade da maioria das nossas cidades no interior. Falta comunicação, falta internet, falta questões básicas para o exercício da profissão, né? Como é que o senhor encara essa realidade? Não é um caso de Parintins, mas no Brasil ainda há muito vazios, né, de informação, né, de notícias, que na verdade nós chamamos, vazios de notícias. Que é isso? Você tem determinadas comunidades que elas vivem como se fosse quase que na idade da pedra, sem não há internet, não há produção de informação jornalística, e isso é ruim. Isso é ruim para a formação do cidadão, da cidadania que tanta gente defende, e que isso não pode ser, como é que se diz, mérito ou se dá apenas nas grandes capitais. Eu acho que isso há que haver uma responsabilização, e nós vamos, claro, colaborar nesse sentido para que esses vazios de notícias eles se reduzam no país,
um país independente que nós reconheçamos de proporções continentais que tem o Brasil, mas o Brasil tem muito a ganhar com o avanço das tecnologias de um lado e com o avanço do jornalismo do outro. Então, uma comunidade bem informada é uma comunidade que vai avançar do ponto de vista do pensamento crítico, de um lado, que vai poder cobrar das autoridades os seus direitos como cidadão, e que nós somos fazemos essa interlocução entre essas pessoas da população, né, o cidadão dessas comunidades e as autoridades. Cabe ao jornalismo fazer as denúncias quando necessária, cabe ao jornalismo acompanhar determinados processos que são necessários. Então, como está acontecendo nesse caso do Bruno e do Dom Philips, é um papel da imprensa acompanhar para que não se repita e, de outro lado, para que a gente possa dar, como se diz, continuidade num processo que foi aberto e esse ganhou uma dimensão não só nacional, mas internacional. E não foi um exemplo positivo do Brasil para o mundo. Com certeza. E a gente observa nessas pequenas cidades, presidente, que não existe o fator jornalismo de cobrança, jornalismo de fiscalização, porque a gente percebe que, na verdade, os profissionais de jornalismo que existem na cidade, às vezes são absorvidos pelo prefeito, pela Câmara Municipal e acabam se tornando assessorias de imprensa. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, nós temos um exemplo, não só esse que você acaba de citar, mas nós temos um exemplo de assessorias, por exemplo, nos anos eleitorais. Né? A categoria praticamente se divide entre situação e oposição. Candidatos da situação, candidatos da oposição. Eu sempre disse, né, e vou continuar repetindo, nós temos que buscar nessa relação a relação profissional. Entendeu? O que significa isso no dia a dia e na prática? Significa que você vai fazer e desenvolver seu trabalho naquilo que a comunicação e o jornalismo coloca como necessário. Além disso, deve haver um outro profissional que deve cuidar dessa outra parte. Percebe? Nós não podemos assumir, por exemplo, posturas políticas quando o nosso trabalho é profissional, independente que, particularmente, eu defendo e eu considero isso uma ideia avançada do ponto de vista político, que cada profissional tem uma opção partidária, tem uma opção política. Mas naquele local de trabalho, você tem que desenvolver o seu trabalho de forma profissional. Não precisa vestir a camisa. O candidato vai querer que você vista a camisa. Saia com a camisa e você diz, olha, eu não sou. Às vezes você nem vai votar naquele candidato, não é obrigatório, o voto é secreto. Então nós não temos essa obrigatoriedade. Mas isso existe uma pressão. E se como profissional eu não conseguir me impor nesse momento e dizer, não, você vai ter o melhor, eu vou dar o meu melhor como profissional, mas eu não tenho que vestir a sua camisa. Porque o que é que acontece? No outro ano, ou daqui a mais 4 anos, você pode estar numa outra situação e você vai ficar extremamente numa situação de constrangimento, no mínimo, Sim. E que não cabe isso ao profissional. O profissional de comunicação, seja ele que for radialista, jornalista, pessoal que trabalha com web design, ele deve ser profissional, inclusive nos momentos de campanha. O senhor comentava comigo que existe um movimento de organizações que estão se linkando para buscar e cobrar e garantir a liberdade de imprensa nas eleições. Me conta um pouco sobre esse processo. Eu vou depois me permitir a ler quais são essas entidades, mas no dia 3 de maio, que é o dia mundial consagrado à liberdade de imprensa, essas entidades, dias antes, se reuniram e lançaram esse manifesto, vamos dizer assim, chamando as autoridades e lembrando as autoridades que neste ano eleitoral é importante para a democracia, importante para o processo eleitoral, que essas eleições sejam feitas de forma livre, em que o profissional tenha o espaço para trabalhar, porque o desenho e nas avaliações que foram feitas,
indicam e mostram uma situação ruim, levando em consideração as eleições de 2018 e 2020. Ou seja, uma geral, que é essa que está se repetindo agora. Que foi em 2018. Que foi em 2018 e a outra municipal em 2020. E em todas as duas eleições tiveram problemas para o exercício profissional. Ou seja, o direito da liberdade de imprensa ele foi ferido nesse sentido. E é importante que profissionais ameaçados nesse sentido e profissionais intimidados muitas das vezes e que é preciso que você recorra. O que é que a gente orienta? Quando existe isso, uma ameaça, seja ela se concretize ou não, você faça um registro num boletim de ocorrência, procure a sua entidade representativa e ela, de posse desse material, ela vai avaliar através de um profissional na sua assessoria jurídica o que é possível fazer em relação àquele caso específico e questionar a autoridade ou questionar o político ou questionar alguém da população que possa ter causado aquela situação. O que não pode é deixar passar, que é o que vem acontecendo, em nome não sei de quê, mas muitas das vezes a vítima acaba não denunciando o agressor ou a agressora e nós não vamos poder fazer praticamente nada. Isso já aconteceu e já fomos cobrados por outros profissionais, mas só podemos atuar se houver, por parte de quem foi vítima, num episódio desse ou num incidente desse, para que nós possamos cobrar. Sem isso não tem como, ou seja, não tem denúncia, como vamos cobrar determinadas situações, que às vezes passam de forma muito rápida e nós já vimos situações que muitas das vezes levantamos a questão e o próprio profissional vítima não quis dar sequência, dar seguimento. Então é necessário que aquela história, todos têm uma corresponsabilidade para que as coisas aconteçam e aconteçam bem. Se você não fizer a sua parte, fica muito difícil também de que nós possamos, enquanto entidade representativa, atuar no momento certo, entendeu? E defender aquilo que está dentro da legislação e de uma relação saudável, de bom senso entre entidades, entre órgãos da estrutura de governo, entendeu? Não é uma questão apenas de brigar por brigar, etc. e tal, mas de apontar onde existem falhas para que possam ser superadas. Isso é o papel do Sindicato do Jornalismo. Perfeito. O senhor falou que ia citar algumas dessas entidades, eu acho que é importante também para o nosso público, porque dá peso ao movimento, né? Sim, nós tivemos vários casos aí, eu até citei aqui para você, em relação a agressões físicas, campanha de descredibilização, ou seja, aquilo que você pode colocar no seu portal, no seu veículo de comunicação, outros tentarem descredibilizar ou pessoas ligadas a determinados candidatos, ou pessoas ligadas a grupos políticos ou até econômicos, tentar criar factoides para descredibilizar aquela informação que foi passada inicialmente. Então, isso aconteceu também. A questão da censura prévia também aconteceu com a ação da Justiça, que isso é extremamente ruim para o jornalismo e principalmente para a população, e por aí vai. E outras agressões, inclusive por parte das polícias, né, nesse sentido. Mas me permita aqui fazer uma leitura rápida de quais foram essas entidades que já, no dia 3 de maio, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, manifestou essa preocupação por esse ano ser um ano eleitoral, que foram a ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a AJO, que é a Associação de Jornalismo Digital, o Artigo 19, que é um portal, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, a nossa federação, a qual o Sindicato dos Jornalistas é vinculado, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o Instituto Vladimir Herzog, que é de São Paulo, o Instituto Palavra Aberta, o Intervozes, Repórteres Sem Fronteiras e o Torna Voz. Então foram, além da FENAGE, mais 10 entidades, todas elas preocupadas, nesse momento, estamos no mês de julho ainda, mas preocupadas com o desenvolvimento das campanhas e o momento da eleição.
O senhor falou ainda há pouco sobre uma palavra que é um dos pilares da nossa profissão, que é a credibilidade. Na busca pela credibilidade, da garantia desses profissionais, o sindicato tem se movido na direção da instituição de um selo do jornalismo profissional. Me conte um pouquinho a respeito. Lançado em 7 de abril, que é o Dia Nacional do Jornalista Brasileiro, nós tivemos assim, já transcorrido praticamente 2 meses e meio, aí já vamos para o 3º mês, a grata satisfação de estar falando aqui ao Central do Poder e a você, Marcelo, da adesão, né, de 10 portais, ou seja, veículos de comunicação que trabalham efetivamente com produção de noticiário jornalístico, de produção de matérias diárias, que aderiram a esse selo. Eu acho que isso é um salto de qualidade que nós estamos construindo para mais à frente, efetivamente, eu poder estar aqui me manifestando e dizendo que a gente realizou esse salto, né? E esses 10 portais vieram, né, se credenciaram, a sua documentação estão sob análise da comissão certificadora do selo, e nós acreditamos que vamos avançar para mais 10 com a continuidade em função do trabalho sério que está sendo feito por parte não só do sindicato, mas representado nessa comissão por outras entidades da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como a Arquidiocese de Manaus, como a representação da Universidade Federal do Amazonas, enquanto instituição formadora e de curso do jornalismo no estado do Amazonas, e a representação da Comissão de Ética da nossa entidade, o sindicato, e, quer dizer, toda essa participação desses profissionais, eles nos dão alegria no sentido de que todos são trabalhos voluntários, sendo feitos de forma voluntária. Da comissão, né? Da comissão, para que a gente possa melhorar. Ou seja, há um compromisso social, não só do jornalista, mas de outros profissionais, para que o jornalismo também dê certo. Então, isso para nós já está sendo positivo. Perfeito. E qual é o principal objetivo desse selo? Do ponto de vista do projeto, é combater as fake news, que é um problema mundial e que se expressou já na eleição de 2018, né? Houve esse problema, e a desinformação de uma maneira geral, que é onde se enquadra a descredibilização. Sim. Ou seja, está enquadrada dentro dessa questão da desinformação. Alguém que produz informação para tentar descredibilizar ou o trabalho de um profissional, jornalista, ou até de um veículo de comunicação. E é preciso que nós estejamos fortalecidos para responder a tempo e de forma bem clara, para que possamos sustar esse tipo de ação, possamos impedir esse tipo de ação, que ele é ruim para o jornalismo e é ruim para a população, é ruim para a sociedade. E quais são os critérios que devem ser adotados, que serão adotados para que esses portais possam aderir ao selo? Permanece aberta esse período do credenciamento, que é da entrega de documento, e onde, uma vez entregue, é firmado um compromisso entre a entidade credenciadora, que é o sindicato, e os credenciados, que são os veículos de comunicação, no sentido de que nós tenhamos responsabilidades a partir de uma relação profissional, tendo jornalistas profissionais em suas redações como jornalista responsável, e há uma indicação em todos os processos, há uma indicação por parte do veículo de quem é esse profissional. Eu acho que isso é um salto, porque ninguém colocou a faca no pescoço de ninguém, mas nós fizemos por um processo de convencimento, mostrando a importância disso na produção, ou seja, na qualidade que isso vai gerar na produção jornalística, e eles estão vindo, né? No que estão vindo, nós acreditamos que nós possamos consolidar num curto prazo de 6 meses esses portais, esses veículos de comunicação, e estabelecer boas relações, tanto entre profissionais e a empresa, como a empresa e a entidade, que é o sindicato.
existe também um reflexo positivo comercial para essas empresas que vão ser, vão receber o selo, né, presidente? Sim, o nosso interesse, e isso já foi deixado claro, é de que uma vez realizado esse credenciamento, nós vamos fazer uma divulgação, estamos preparando aí, pensando num coquetel, né, num lançamento, vamos dizer assim, para a sociedade mesmo, entendendo? Não só para a categoria, mas para a sociedade. É importante que nós vamos fazer isso, é um compromisso do sindicato e dos próprios portais que estão presentes aí junto do projeto. E a ideia nesse sentido é de que nós possamos fazer a listagem e aqueles que estão dentro com o selo já entregues, nós vamos encaminhar essa lista à iniciativa privada, ou seja, as empresas da iniciativa privada de um lado e também ao serviço público, aí entendido as secretarias de comunicação, tanto do governo do estado como do município, porque nós estamos buscando refletir uma realidade de estado. Nós temos portais, por exemplo, de locais que não só de Manaus, mas portais da cidade de Parintins, né? Falo agora só lembrando do The Amazonas, do CNA7, que estão lá em Parintins realizando esse trabalho jornalístico, essa nova forma de organização e de fazer jornalismo. É preciso que se diga isso em alto e bom som. E com certeza virão outros, né? Porque nós queremos dar essa cara exatamente de que o projeto conseguiu avançar e falar não só com os profissionais e com os veículos de comunicação da cidade de Manaus, mas também com aqueles onde já estão organizados e produzindo jornalismo no interior do estado. Eu quero lhe agradecer a sua visita, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui na nossa redação e quero lhe pedir que fale agora para aquela sua câmera, porque assim, nós somos assistidos desde a dona de casa, os senadores, enfim, hoje política se popularizou, né? Aquele ditado que dizia que política, religião e futebol não se discute, isso já passou. Já faz parte do passado. Tá todo mundo discutindo política e tal, e é preciso que quem está nos assistindo entenda qual é o papel do jornalista, como receber e tratar bem um jornalista no seu ambiente de trabalho e nas externas. Então, queria que o senhor falasse para o nosso público e os convidasse a prestigiar mais os nossos profissionais. Sim. Eu acho que quem tem medo da verdade jornalística esconde algo que a população deve saber. Então, quando nós buscamos a transparência, defendemos a transparência, Marcelo, nós estamos falando exatamente para que tanto organizações que formam a sociedade civil, como instituições que formam os governos e o Estado brasileiro, eles sejam transparentes. Hoje, a população, essa que você está me pedindo para que fale para ela, né? Ela tem, do leigo ao intelectual mais requintado e de amplo conhecimento, tem conhecimento de como as coisas estão acontecendo no país. E é isso graças a essa revolução que veio na década de 90, com a internet, com as novas tecnologias e vieram as mídias sociais. O que o jornalismo está fazendo é defender o seu campo no sentido de manter a informação noticiária com credibilidade. Porque emissão de opiniões não é jornalismo. Jornalismo, quando quer fazer isso, alguém escreve um artigo e assina embaixo. É a opinião do jornalista. É a opinião do jornalista ou até de um articulista que colabora para determinado veículo. Sim. Mas jornalismo noticiarista, na sua essência, ele vai atrás das fontes, ele ouve os dois lados e se tiver o terceiro lado ele ouve também, e ele não tem medo da verdade porque ele busca nas informações junto a essas instituições o que a população deve saber. Por isso que não é possível acreditar que alguém possa impedir o trabalho do jornalista. Quando um setor, quando uma instituição do Estado brasileiro faz isso, ela está se colocando contrário ao direito à informação que tem a população.
É a primeira coisa que existe, o direito de ser informado da população e o direito de informar do profissional que está ali buscando relacionar os fatos para fazer uma narrativa e transformar isso numa notícia. Então, esse direito é um direito que todo profissional, e aí falando nessa Câmara para os profissionais, todo profissional tem que defender no exercício profissional. Não tem, porque esse fortalecimento se dá exatamente no dia a dia. Ele não é uma coisa que acontece hoje, daqui a uma semana acontece novamente. Ele se dá no dia a dia. E na hora que nós deixamos de exercer esse direito, nós estamos dando exatamente margem para descredibilizar o próprio trabalho desse profissional. Então nós temos que ter consciência do que nós representamos no exercício da profissão e que isso não é nada de vaidade, isso não é mexer com o ego de nenhum profissional. É o direito que implica a profissão de jornalista no dia a dia, no exercício profissional do dia a dia. Então, essa mensagem que eu gostaria de dizer aos profissionais, eles têm o direito de, uma vez se sentindo prejudicados, de denunciar, porque limitar o trabalho do profissional é limitar o direito da população ter a informação de qualidade e a tempo todos os dias. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de toda a equipe do Sindicato Profissional dos Jornalistas do Amazonas. E nós ficamos por aqui nessa edição especial, recebendo aqui o nosso presidente do Sindicato de Jornalistas. E você continua nos acompanhando nas nossas redes sociais. Qual é a rede social lá do sindicato? Nós temos o Instagram, né? E temos o site do sindicato e o Facebook, são três. Perfeito. Então acompanhe também as ações do SJPAN, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado do Amazonas. Nos encontramos na próxima oportunidade. Este é o Central do Poder, o seu site de notícias do mundo político, e até mais.